a Deus. É interessante que o povo de Israel, mesmo cativo na presença de tantos deuses, eles não deixavam de adorar o nome do Senhor dos Exércitos. Eles tinham os seus devocionais com Deus, eles faziam as orações com o Senhor, eles buscavam a presença de Deus e Deus visitava eles naquele lugar. Deus estava com eles naquele lugar. Então, nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele tem usado dessa misericórdia para com cada um de nós que estamos aqui. Às vezes a gente olha nossas vidas e dizemos: Senhor, não sou merecedor, e não somos mesmo, porque o que Deus tem feito por nós e tem feito por tanta pessoa, só o Senhor para fazer todas essas coisas. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em um dos livros sinóticos da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Sinótico, porque são muito parecidos, e Lucas é considerado como a coroa dos livros sinóticos. Fala com mais profundidade, com mais detalhes do que os livros de Marcos e Mateus. Eu quero, nesse momento, te convidar a abrir no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 26 e versículo de número 27. 2 versículos apenas. Estamos felizes com a presença de todos os pastores das congregações, vocês que têm estado aqui, têm trazido seus membros, seus obreiros, para esse dia que o Senhor nos deu, para que nós possamos junto confraternizar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, fiquem à vontade e que o teu coração esteja aberto para receber, não do pastor Roberto, mas do Senhor, uma palavra de força, uma palavra de orientação, de ânimo para a sua e para nossas vidas. Lucas 17, versículo 26 está escrito assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e o consumiu a todos. Senhor Deus e eterno Pai, nós aqui mais uma vez, como pó e cinza, estamos diante da Tua face. Sou nada, sou apenas pó, barro, mas o Senhor é o oleiro, o Senhor é que trabalha. O Senhor é que fala, porque, meu Pai, sem a Tua presença, sem a Tua graça, nós não somos nada. Mas traz a palavra conforme a necessidade de cada coração. Fala, Senhor, ao coração da Tua noiva, da Tua igreja, e que nesta noite o Senhor tome a direção deste culto mais uma vez, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então podeis tomar o seu lugar, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Lucas, que nós lemos aqui no capítulo 17, no versículo 26, Jesus fez questão de narrar sobre o tempo de Noé e o episódio que aconteceu naquela época. É interessante que as pessoas se aproximam de Jesus. No versículo 20 nós percebemos as pessoas dizer o seguinte: Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando há de vir o reino de Deus. Então eles perguntam qual seria o tempo que o final de todas essas coisas iriam acontecer. Eles queriam saber quando chegaria o reino de Deus. E Jesus vai confirmar para eles e dizer que o reino de Deus viria de forma inesperada. O reino de Deus não viria quando eles pensassem que viriam. O reino de Deus chegaria em tempo que ninguém estivesse aguardando. Porque a Bíblia vai dizer que muitos estavam diante do próprio reino de Deus e não havia percebido isso. Porque Jesus era o reino de Deus na terra. Jesus era o reino de Deus ambulante sobre a face da terra. E eles queriam, e Jesus disse: o reino de Deus está em vosso meio, e vocês não conseguem perceber.
Mas chegará um tempo onde virão e dirão que ali está o Cristo, ali está o reino de Deus. Não siga isso, porque se levantarão muitos falsos profetas. E nós estamos vivendo verdadeiramente essa atualidade que Jesus profetizou há mais de 2000 anos atrás. E se nós olharmos, e se você é cristão e serve ao Senhor, você precisa ter algo chamado discernimento. O discernimento, ele serve para que nós possamos perceber o quê? É como um termômetro, que ele vai nos avisar alguma coisa, é como um alarme, que vai nos indicar que o fim está próximo. É o que a igreja precisa entender e colocar no coração. O fim está próximo. Jesus, ele está à porta, ele vai voltar para buscar a igreja. E Jesus fala aqui sobre 4 elementos que aconteceu-se no tempo de Noé. E isso está acontecendo também na atualidade de hoje. Jesus está voltando. Todo dia nós falamos isso aqui. Mas mais importante, porque Jesus voltar vai ser em hora que ninguém estará percebido. Porque a Bíblia diz que 2 estarão no moinho, um será levado e outro deixado. 2 estará na cama, um será levado e o outro deixado. 2 estarão no campo e não dará tempo mais de voltar. Isso aí é algo eminente, não tem jeito, vai acontecer. Querendo ou não, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Mas nós sabemos que Ele vai vir, porque Ele é fiel para cumprir com as tuas promessas e a tua palavra. Mas eu preciso lhe falar algo aqui. Nós, Igreja de Cristo, temos uma responsabilidade. Nós temos uma missão. E esta missão não foi dada aos gentios, não foi dada aos pagãos, aqueles que não querem Cristo, que adoram outros deuses. Nós temos uma missão como Igreja de Cristo, uma ordem de Jesus, de anunciar a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Noé anunciou a palavra de Deus. Noé não deixou de falar que o Senhor destruiria a terra e que a única forma que o povo seria salvo seria através da arca que estava sendo construída. A igreja não está vivendo em tempos diferentes, porque pelo menos 4 elementos que aconteceram no tempo de Noé está acontecendo na atualidade do século 21. E o primeiro elemento é a aceleração do pecado. O pecado está acelerado, o pecado está em disparada. As pessoas não estão mais preocupadas com o pecado. O pecado para muitos se tornaram algo comum, se tornaram algo natural, e que não tem nenhuma importância. Era o que estava acontecendo nos dias de Noé, quando Jesus disse, lembra do dia de Noé? Que comiam, casavam e se davam em casamento. A Bíblia está dizendo que as pessoas estão preocupadas com o seu cotidiano, e cada um busca os seus próprios interesses, fazem as suas festas, fazem as suas programações, mas quando na verdade muitos estão desapercebidos, dormindo, enquanto a qualquer momento a trombeta vai soar e só vai subir crentes que estão na brecha. A aceleração do pecado é o que estava acontecendo, ou seja, a falta de separação espiritual. As pessoas hoje não se preocupam mais com a vida espiritual. As pessoas hoje se preocupam com muitas coisas, mas deixam a vida espiritual em último plano. Talvez nem fazem nada que se relacione com uma vida espiritual.
são verdadeiras pessoas naturais dentro da igreja, dentro das casas chamadas casa de oração. Pessoas que estão vivendo dentro da dimensão natural, não conseguem entender e jamais irá entender as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que aquele que é natural não compreende as coisas do Espírito, mas somente quem é espiritual é que compreende as coisas do Espírito e discerne todas elas. Nós estamos vivendo o tempo onde tudo é liberado, pode tudo, pode fazer tudo e ainda pode ser crente. Ser crente virou moda, todo mundo quer ser crente, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser obreiro, mas pagar preço ninguém quer. É tudo liberado, pode fazer tudo, pode viver do jeito que quer, da forma que quer. Agora só tem uma coisa, infelizmente é a verdade: não pode entrar na arca para viver e ser livre da condenação que está vindo por aí. Estamos vivendo o tempo onde pode tudo e de falsas religiões. Existem milhares e milhares de religiões, falsas religiões, que usam o nome de Cristo. E se nós lermos o texto que lemos aqui na abertura de Lucas 17, do versículo 20 a seguir, nós vamos ver Jesus falando sobre falsas religiões. Cuidado! Dirão: lá está o Cristo, ali está o reino de Deus, e quando na verdade nada disso. Então no tempo de Noé estava acontecendo isso, e Jesus frisou aquele tempo, para que eles ficassem apercebidos. Então nós percebemos que em 2 Coríntios capítulo 6, 17 diz: portanto saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toque em coisas impuras, e eu os receberei. O Senhor está dizendo que você não deve ter amizade e nem compactuar com um descrente. Você não deve estar sendo um cristão influenciado por forças que não são do Senhor, por pessoas que não têm espiritualidade, pessoas que são meras religiosas e que ainda não conheceram o verdadeiro cristianismo. Porque Jesus é maior do que qualquer organização. Jesus é real, e Ele se manifesta na vida de cada pessoa de forma diferente, especial. Mas então na igreja de Corinto as pessoas estavam se envolvendo com os descrentes. Então a ordem do Senhor é essa, para que eles saíssem do meio deles e separassem. A igreja do Senhor precisa se separar. Nós estamos vivendo em meio a uma geração perversa, e só vai ficar na presença de Deus aqueles que vão se separar. Separar quer dizer santificar. A falta de padrões morais, irmãos, estava acontecendo lá e está acontecendo agora. Gênesis capítulo 6, 50 diz: o Senhor viu a perversidade do homem, que tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram somente para o mal. Era a forma que os homens estavam vivendo. O que tinha no pensamento e no coração daquele povo naquela época era pensamento somente de maldade. E será que isso está acontecendo hoje? Pessoas más, pessoas perversas, pessoas depravadas, pessoas que não respeitam mais ninguém, pessoas que não respeitam o direito do outro,
pessoas que não respeitam pais, filhos que não respeitam pais, pais que não têm mais domínio sobre os filhos, e tudo virou de cabeça para baixo. As leis que existem no nosso país não servem para nada, porque os homens pintam e bordam, faz o que querem fazer, e ainda estão livres por aí, andando nas ruas, comendo do bom e do melhor, e vivendo da melhor forma possível, ainda diz que existe lei. Leis corruptas, leis que os homens fizeram, cheias de maracutaia, cheias de brecha, para que então eles mesmos possam ser beneficiados. A Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, meu irmão, chegará um dia que o grande vai ter que se prostrar diante de Deus, o poderoso vai ter que se prostrar diante do Senhor. Aquele que pisa nos pequenos e faz o que quer fazer hoje, um dia eles vão ter que se apresentar ao grande juiz e o grande legislador, o grande advogado e Senhor do céu. E Ele nessa noite está dizendo: meus queridos e amados irmãos, acabou a moral. Aonde é que está a moral do nosso país? Aonde é que está a moral das igrejas? Aonde as igrejas se renderam à política, se venderam à política. Política e igreja estão caminhando juntas. Sabe o que é isso? É um apontamento para uma ordem só, a ordem mundial. Mas quem é espiritual, quem é conhecedor da palavra, já entendeu que Jesus está voltando. Ei, olha aí, dá meia volta, olha o que está acontecendo na tua vida. Olha para aqueles que estão ao seu redor. Deixa de ser egoísta e comece a falar como Noé dizia: arrependei-vos, porque virá o dilúvio. Diga: arrepende, porque Jesus está voltando. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando, está chegando aí. Ah, mas parece que vale tudo, pode tudo. Não pode não. A Bíblia vai dizer em 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16: pois está escrito: sejais santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Há uma recomendação: não pode tudo. Se é cristão, se é crente lavado e remido no sangue de Jesus, a Bíblia está dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Seja santo, porque eu sou santo. A Bíblia vai dizer em Amós capítulo 3 versículo 3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que vamos andar com um Deus que é santo se não tivermos acordo com Ele? Como é que queremos a glória, a Shekinah dele na nossa vida, a ação dele na nossa casa, a ação dele no nosso ministério, a ação dele na nossa vida, quando na verdade não temos um pingo de harmonia com o santo Deus de Israel? A frieza tomou conta dos corações. Pessoas se tornaram iceberg. Pessoas se tornaram pessoas frias e calculistas. Pessoas perderam o temor. Pessoas perderam a noção do que é certo e do que é errado. Ah, Jesus não me ajuda. Jesus não salva a minha casa, não salva a minha família. Mas primeiro você precisa ter relação íntima com o Pai, para que depois, quando Ele fizer a obra em você, aí sim vai fazer no seu vizinho, no seu filho, na sua casa. Mas primeiro a obra tem que começar em nós. Falta de discernimento espiritual é o que está faltando para as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro que lemos, no versículo 26, 27, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem.
Jesus está dizendo claramente aqui, assim como Noé tentou, insistiu, assim também a igreja vai insistir, a igreja vai falar, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como veio a tempestade, assim como veio 40 dias e 40 noites de chuva, assim virá o Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Destruiu um, dois, não, a todos que não entraram na arca. O Deus que nós servimos hoje, Ele é advogado. Hoje Ele é misericordioso. A misericórdia dele estende-se de geração em geração. Falei no começo aqui que Deus nós não merecemos, mas Deus é misericordioso. Chegará o dia que Ele vai entrar com justiça, como juízo. Aí Ele vai dizer para aquele que não fez, vai dizer tudo aquilo. Para aquele que não quis, vai dizer a verdade. Porque aí Ele não vem mais para passar a mão, não vem mais para dar oportunidade, mas sim para que cada um receba segundo aquilo que fez. Os homens estão cegos para a verdade das Escrituras, para as exigências de um Deus santo e um juiz iminente de Deus. O juízo de Deus é iminente, Ele vai chegar. Mais cedo ou mais tarde Ele vem. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira, não adianta nós estarmos aqui dentro da igreja e nosso coração está cheio de mágoa, de tristeza, de angústia. Isso não funciona. Não adianta nós queremos viver uma vida aqui na igreja e uma vida lá fora, uma vida dupla de pecado, de mentira, de engano, porque o nosso Deus, Ele não compactua, Ele não faz parte com essas coisas. Nós estamos enganando a nós mesmos. É melhor refletir agora, é melhor olhar agora, é melhor você entender com discernimento espiritual, entender que o rei está às portas, mas o povo perdeu o discernimento espiritual. O povo não consegue mais ver um palmo além do nariz. Satanás cegou os olhos. Satanás cauterizou a mente das pessoas, mas o homem também tem uma parcela com isso. Não é só Satanás, não é só o diabo. Claro que ele é ladrão, ele é usurpador, ele é tentador, ele faz tudo para te tirar do foco, mas nem tudo é Satanás. Tem coisas que o próprio homem está fazendo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, dos homens, para que não vejam a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa igreja aqui, irmão, poderia estar onde? Lotada. Tinha que lotar lá atrás a galeria, do lado lá na rua, era para estar cheio, se as pessoas tivessem visão da verdade. Mas o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam a glória de Deus. A gente está falando, Noé falava, e quantos que se salvaram? Tão pouco. E há quanto tempo estamos pregando? Há quanto tempo a igreja vem pregando o Evangelho? Dizendo que o mesmo Cristo que subiu um dia vai voltar. Há mais de 2000 anos a igreja é perseguida, maltratada, excomungada, desacreditada, mas o Evangelho ainda está de pé. Porque o Espírito Santo de Deus, não há homem que segure ele. O Espírito de Deus, não existe autoridade na terra que possa deter o Espírito Santo de Deus. Podem fechar a boca de pessoas, pode costurar a boca de pessoas, pode degolar pessoas, mas o Espírito ele não toca, não vai tocar. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus fiel e que fez promessa. E Ele está voltando para buscar a igreja, mas a humanidade está cega, as pessoas estão cegas,
Dentro das igrejas, pessoas cegas, mortas, perdidas dentro da igreja. Falam. Naquele dia será grande o lamento. Muitos irão se escandalizar. Muitos irão se trair e ser traídos. É a Bíblia. Fome, guerra, pestes, terremoto em vários lugares. Olhai para Jerusalém. Donald Trump diz que em Jerusalém ninguém toca. E ele mesmo nos muros das lamentações diz que vai reconstruir o templo de Salomão. Já fez paz com a Coreia. Isso é uma unificação, queridos. O Senhor Jesus está voltando, vai se assentar nesse templo, o anticristo para governar. Então te prepara, porque Jesus está voltando. Não vai dar tempo de avisar o pai, não vai dar tempo de voltar, aleluia, do campo para casa e socorrer alguém, porque aonde estiver vai acontecer. Muitos carros estarão desgovernados naquele dia. Muitos aviões hoje já colocam um piloto evangélico e um não evangélico, porque eles já temem e sabem do que vai acontecer. É o fim. E Jesus disse: será que quando ele voltar vai encontrar fé na terra? Já vi um tempo de pessoas mais desacreditadas do que agora. Já vi um tempo de pessoas mais esmurecidas com o evangelho, com a palavra, do que agora. Pessoas que vivem dentro da igreja, mas não têm vida em si, não tem a presença do Espírito Santo. Mas ainda há tempo, porque a arca chamada igreja ainda está de porta aberta. A arca chamada igreja ainda não fechou-se as portas. O homem sempre tem uma escolha. Josué capítulo 24, versículo 15. Se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses em que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses do amorreu, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Vocês podem tomar a decisão que quiserem, eu não vou abrir mão da minha fé. Você pode ir para onde você quiser, mas eu vou continuar debaixo da mão potente do Senhor e não abro mão. Ei, a salvação é individual, isso não é egoísmo não, é porque cada um deve se preocupar consigo. Sabe o que está acontecendo hoje? Pessoas prejulgando outras pessoas, pessoas condenando outras pessoas, pessoas preocupadas com a vida do outro em vez de preocupar com a vida dele. E Jesus vai dizer o quê? Porque tu preocupa com o argueiro, com o cisco que está no olho do teu irmão, quando no teu olho existe uma trave. Tira primeiro a trava que está no teu olho, para depois você fazer a obra na vida do teu irmão, do teu próximo. Ei, cuidado, porque aquele que tem poder de julgar só é Jesus. Ninguém mais tem poder para isso aqui na terra. Olha para o teu irmão e diga assim: a tempestade está se aproximando. Noé dizia o que? A chuva está chegando. A chuva está chegando. E o povo dizia: esse velho está doido, é gagá. Não sabe nem o que está dizendo. A igreja está dizendo o que? Jesus está voltando. Jesus está vindo. Aí o povo diz: essa loucura é muito antiga, desde o tempo dos meus antepassados, desde o tempo dos meus avós, bisavós, que eu vejo falar que esse Jesus volta e não voltou ainda.
pessoas cauterizadas, a mente foram cauterizadas, pessoas que apostataram da fé, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que cantavam no coral, pessoas que participavam do corpo e do sangue do Senhor, pessoas que pregavam, cantavam, hoje estão aí pelos bailes da vida, estão vivendo de forma totalmente errada e uma forma tão triste que nem dá para explicar aqui. É a realidade. E a Bíblia diz que para esse tipo de gente não há mais nada a fazer, porque o sacrifício já foi feito. E se uma pessoa que disse, confessou a Cristo, abandonou, virou as costas, fica complicado. É a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí alguém diz, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas a Bíblia vai dizer num certo sentido. Por quê? Por que Jesus disse que aquele que blasfemar contra o Espírito não terá perdão nem nessa vida e nem na outra? Porque o Espírito Santo de Deus é que nos conduz. E alguém que é contra o Espírito Santo, ele está sem direção. Ele não tem como chegar ao céu. Só chegará no céu se o Espírito Santo estiver na direção das nossas vidas. Então Jesus disse, olha, se tu blasfemou, se tu se opor a ele, acabou para você. Você está sem perdão, não tem expectativa de vida futura para ti. Mas se tu se arrependeres e voltares, ele vai continuar conduzindo a tua vida e tu alcançarás a vida eterna. O dilúvio estava chegando, mas os homens não estavam preparados para o dilúvio. Disse o Senhor no capítulo de Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem que também, e também os animais grandes e animais pequenos, e as aves do céu, arrependo de havê-los feito. Deus se arrependeu em ter criado o homem. Por causa de quê? Por causa do pecado. O povo vivia de forma que cheirava mal a narina de Deus. E Deus se arrependeu e Deus ia eliminar todos da face da terra. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação está nos horizontes, irmão. A tempestade está chegando e o arrebatamento está chegando e a grande tribulação também vem aí. E sabe o que é o pior de tudo? O povo não está preparado para o arrebatamento. O pior de tudo é isso, que a igreja, muita gente na igreja não está preparado para o arrebatamento. Fala do arrebatamento, mas não está preparado para o arrebatamento. Tem gente que até diz assim, é mentira, Senhor, se é para sofrer desse jeito, mentira da terra, e nem está preparado. E Deus olha e diz, misericórdia. Como é que eu vou levar um camarada nessa situação? Se ele está do jeito que ele está aí, ele não tem condição nenhuma. Você primeiro precisa se preparar. Tem pessoas como um Enoque, que se preparou e teve uma vida com Deus, e o Senhor faz algo misterioso. Assim como pessoa nos dias da nossa atualidade, quando ele está muito bem com Deus, que ele está na presença de Deus, que ele está numa santidade extraordinária com Deus, sabe o que Deus faz? Tira. Aí alguém pergunta desses dias para mim, falando, por que os bons vão embora e ficam os ruins, as peças ruins? Pessoas que dá gosto de andar com ele, pessoas que a gente sente prazer em estar com ele, e fica só aquela pereba, aquele que dá trabalho, aquele que dá dificuldade, é porque ele ainda não está pronto, e ele precisa se preparar, precisa descer na olaria de Deus. É simples. Aí Estevão está sendo apedrejado, o povo fala, coitado, coitado, eis que eu vejo os céus abertos. Oh, aleluia. Crente preparado. Mateus 24, versículo 44, assim também vocês precisam estar prontos, preparados,
porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Na condição que Jesus estava aqui na terra, Ele não quis revelar nada, mas claro que Jesus agora sabe. E se nós falássemos aqui, anunciássemos pelo megafone, ou pela internet, pelos meios de comunicação que existe hoje, o Senhor Jesus, aí tinha um ditado antigo que falava que de 2000 não inteiraria, ou não passaria. Aí o povo tinha aquela conversa, desde o meu tempo de criancinha eu ouvi o povo falar, não inteirará, não inteirará. E uma vez na roça, nós estávamos na roça, e a primeira vez que passou um avião na região aqui do Cocal, aí o povo começou a gritar, correr, está acabando o mundo, está acabando o mundo. Aí passou aquele barulho, o povo olhou assustado, aí de repente um mais esclarecido passou, o povo tudo assustado, você viu o que aconteceu, o mundo está acabando. Alguém disse, não, isso aí é o tal do avião. O que é isso? É um avião, uma nova fórmula de voar que o povo inventou aí, uma máquina grande que voa. Nós pensou que era o arrebatamento, pensou que era o final do mundo. Então, queridos, nós precisamos entender que a hora e o dia ninguém sabe. É por isso que aconteça o que acontecer, deixa eu te falar, guarda isso no seu coração. Aconteça o que acontecer na sua vida, se o Senhor te chamar, se desceres à sepultura hoje, esteja em vigilância. Se o Senhor voltar de cedo, ou de madrugada, ou de noite, não tem, fica uma vida em vigilância com Deus, porque assim você não vai ser surpreendido. Este mundo está a caminho para o juízo, e ainda não percebeu a magnitude da força da tempestade que enfrentará. Aquele povo, quando a água começa a subir, eles gritavam, batiam na porta, abra a arca, como as 10 virgens. Você lembra que 5 eram prudentes, 5 loucas? Aí dizia, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Aí a voz é assim, não vos conheço. Sabe por quê? Noé não tinha mais autonomia para abrir porta, porque a porta que Deus fecha, não tem ninguém que possa abrir. O inferno não é brincadeira, igreja. A tribulação não é algo fácil. É terrível. Mães que no período da tribulação darão à luz e terão seus filhos mortos. O anticristo vai chegar e dizer, você vai negar ou não vai? Então faz assim, vamos matar o filho primeiro, na frente de todo mundo, e aí? Filho chorar de fome, não tem o que comer. Você vê as pessoas morrendo aos poucos, porque não querem negar Jesus, mas é triste, irmão. Tem gente que fala assim, se eu não for agora, eu vou na grande tribulação. Não fala isso, não. Porque a grande tribulação, a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá dia como aqueles. O homem morderá a sua própria língua de tanta dor. A língua vai colar no céu da boca, de sede, fome, desespero, porque a Bíblia diz que serão abaladas as luzes, não haverá nem luz artificial e nem luz dos luminares do céu, tudo. Agora imagina, você não vai enxergar um palmo além do nariz, e a morte não chega, não vem. É isso que vai acontecer. Pessoas que negaram a Jesus, pessoas que negaram a fé e não fizeram caso da grande notícia: Jesus está voltando. Jesus está à sua porta. A tempestade está próxima, irmão. E os homens devem ser alertados. Você lembra que eu falei no começo que nós somos pessoas que recebemos uma ordem? Não foi um pedido de Jesus, foi uma ordem. Ele disse o quê? Ide por todo mundo e vai pregar a toda criatura.
aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. O que Jesus está dizendo aqui? Que a responsabilidade, Jesus está se aproximando. Muitas pessoas não querem crer, mas nós precisamos continuar anunciando. Noé não desistiu, continuou dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque vem aí o grande dilúvio, e vocês vão morrer se não entrarem nessa arca. Talvez muitos não vão querer te ouvir. Muitos, quando você começar a falar, eles vão zombar e dizer assim: cala a boca, rapaz. Crente é tudo. Crente meia tigela. Ah, você não viu o que aconteceu lá, rapaz? Pastor fulano ladrão. Você viu o que aconteceu lá? O pastor que estrupou, pedófilo, ladrão, sanguinário. Talvez você vai ouvir isso, porque na Bíblia está escrito em 2 Timóteo 4,3: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira como enxão nos ouvidos, segundo o seu próprio desejo, ajuntarão mestre para si mesmo. Chegará o tempo que a verdade não vai mais dar para se ouvir. As pessoas ajuntarão para si mestre, pessoas, grupo de pessoas que irão falar aquilo que vai massagear o ego das pessoas. Aí eles vão dizer: essa igreja é boa, porque essa igreja não mexe com o meu pecado escondido, essa igreja não fala sobre a prostituição que eu estou vivendo, essa igreja não prega que o adultério é pecado, essa igreja não prega sobre o céu, sobre o inferno, só fala que tudo está bom, que o Deus que nós servimos é de misericórdia. Então ajuntarão mestre para si ouvirem uns aos outros, e a terra está cheia de igreja que só tem título de igreja, mas não irá participar do arrebatamento. Talvez não vão querer te ouvir, mas fale, anuncie a si mesmo: vou falar. Crente enjoado, vai para lá, crente enjoado, não deixa de falar: Jesus está voltando. Faça como o irmão Zé Vieira na bicicleta: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele fez a missão dele, ele fez o trabalho dele, e cada um faz o seu. Usa essa internet e de vez em quando posta uma mensagem evangélica dizendo: o fim está próximo, Jesus está voltando. Ei, te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Vai anunciando na internet, vai anunciando no Facebook, vai anunciando pelas ruas, vai anunciando pelas vielas, vai anunciando para o vizinho da direita e da esquerda. E quando tiver oportunidade, diga: venha para Jesus, porque Ele está voltando e o mundo não tem jeito mais. É tão interessante, queridos, que o Deus que nós servimos é um Salvador ativo. Tem pessoas que pensam que o Senhor Jesus está inativo. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 6 diz: e o Senhor viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O Senhor, com pesar no coração, Ele olhou a humanidade que havia sido feita e criada por Ele, vivendo de uma forma, daquela maneira que eles estavam vivendo. Meus irmãos, Jesus está olhando para a terra. Tem gente achando que Deus está no trono dele tranquilo. Não, Deus, Ele olha, Ele observa as calamidades.
Deus observa as atrocidades, o que está acontecendo na terra, e o coração de Deus fica dolorido. Deus olha e se entristece. Eu creio que o Espírito Santo está gemendo no dia de hoje, porque ele não tem mais espaço, ele não tem mais lugar, até mesmo dentro daqueles que dizem ser cristão. O Espírito Santo não encontra mais oportunidade. Alará, meu Deus e meu Pai. Ele estava observando, catalogando tudo. Jesus está observando tudo. Ele observa cada detalhe na terra, porque Provérbio 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons, os ruins e os bons, aquele que presta e aquele que não presta, aquele que faz certo e o que faz errado. Jesus observa todos. Hebreus capítulo 4, versículo 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo que está descoberto e exposto diante dos olhos daquele em quem havemos de prestar conta um dia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nos Estados Unidos, eles têm um aparelho que consegue ver de outro lado da parede. Se ele estiver de lá, eles conseguem nos ver do lado de cá. Se nos Estados Unidos eles têm um aparelho desse, agora imagina a profundidade dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas, cada movimento, cada pensamento, cada atitude, cada ação, cada pensamento formado na cabeça, no pensamento, no coração. Ele vê tudo, ele olha tudo. Ele olha quando você é falso, ele olha quando você é mentiroso, ele olha quando você é contendeiro, ele olha quando você faz o bem, quando você faz aquilo que é bom. Ele vê tudo, 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 porque um dia prestaremos conta. E o pior de tudo, igreja, não é como começamos, é como nós iremos terminar. Tem gente que começou bem, mas está terminando mal demais. Tem gente que começou tão bem, era tão cheio da graça, cheio da unção, mas se tornaram pessoa insuportável. Perderam a graça, perderam a unção, perderam o poder de Deus. Deixaram a soberba entrar no coração, deixaram o orgulho entrar no coração, a altivez, deixaram a ganância entrar no coração e se corromperam. Mas o Deus que nós servimos é um Deus vivo, e que Deus venha nos dar força, que Deus venha nos dar graça para que nós possamos trilhar pelos caminhos da verdade. Porque esse pastor que vos prega nessa noite, ele também encarecidamente é dependente de Deus, precisa muito de Deus. Ele não pode te salvar, ele pode lhe conduzir ao caminho da verdade, mas somente Jesus pode salvar. É só Jesus que pode te dar vida, e Ele está presente neste lugar nessa noite. Pessoas estão tocando em um sonho sem saber o que é a unção que Deus dá. Pessoas estão tocando em sonho sem saber o que sonho é que Ele está tocando. Em projetos que não são do homem, projetos que são de Deus. Em nome de Jesus, ame mais esse irmão que está perto de você. Se ele errar e se ele lhe decepcionar, abrace ele, diga que ele te decepcionou, mas que ainda você continua amando ele, e que você está disposto a ajudar ele. Independente de qualquer coisa, não vire as costas para ninguém, porque a Bíblia vai dizer que antes de estarmos com Deus, precisamos amar o nosso próximo. Começa o ministério do homem na vertical, na horizontal, não na vertical. O ministério começa aqui no relacionamento da igreja. E aí sim nós temos liberdade para acessar ao céu de glória e receber do Senhor aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Ele ainda vê tudo que acontece no mundo, na mente e no coração do homem. Deus ficou preocupado com o que Ele viu. Agora imagina bem, se Sodoma e Gomorra foi destruída,
queimada com fogo e enxofre. Se no tempo de Noé foram destruída toda a humanidade, sem exceção, você acha que Deus não está preocupado com essa geração? Você acha que Deus não está preocupado com essa geração? Gálatas capítulo 6. Sabe por que Deus se preocupa com essa geração? Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7: não erre. Deus não se deixa escarnecer ou se zombar, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Quem semeia o vento vai colher tempestade. Quem semeia amor recebe amor. Quem semeia união recebe união. Quem semeia bondade colhe bondade. Quem semeia intriga vai colher intriga. Quem semeia aquilo que está semeando é o que vai direcionar e determinar o teu futuro. O que é que estamos semeando, igreja, como igreja de Cristo? Deus está preocupado. Deus está preocupado por causa do pecado. Deus está preocupado. Deus estava trabalhando no mundo de Noé. Devemos sempre lembrar que independente de qualquer coisa, se o mundo está bom ou ruim, Deus está sempre fazendo a sua obra. Independente da condição que o mundo está vivendo, Deus não para de trabalhar. Deus não para, porque no Salmo 121, 3 e 4 diz: Ele não permitirá que você tropece. Na tradução de hoje: e o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre em alerta. Deus não dorme, Deus não pestaneja. Deus não precisa ter pescoço como coruja que faz um giro de 360 graus. Deus, Ele consegue ver a todos os lados, para frente, para trás, para baixo, para cima, na horizontal, na vertical. Ele está aqui, está em todos os lugares. Ele não é Deus de longe, porque Ele se faz presente em todos os lugares. No mesmo tempo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. E nessa noite Ele está dizendo que Ele não deixará vacilar o teu pé. Ele vai te dar força, Ele vai te ajudar. Você não vai ficar pelo caminho, porque existe um Deus, um bom pastor, que não se esqueceu e não se esquece de você. O homem não te viu, o homem não te vê, o homem não te enxerga, porque o homem é falho, o homem é limitado, mas Jesus tudo está vendo, e está dizendo nessa noite: fica tranquilo, porque eu não vou dormir, eu não vou me aquietar, ainda que tudo esteja praticamente perdido. Oh, aleluia. 1 de Pedro 3,20 diz a palavra de Deus, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nelas apenas entraram algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio das águas. Deus esperou pacientemente. Deus esperou pacientemente. Gênesis capítulo 6, 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. O homem que vivia tanto, agora os dias de vida são diminuídos por causa do pecado. O homem foi feito lá no jardim do Éden para viver eternamente, mas por causa do pecado a morte passou a existir no mundo. É por isso que mesmo no estado terminal, você pode ser a pessoa que for, você vai chegar nela, e mesmo que ela esteja ainda fraca, sem força, ela não quer morrer, ela reluta até a última hora.
Porque nós, como seres humanos, não nascemos para morrer, não fomos feitos para morrer. Nós nascemos para viver eternamente com o Senhor. Mas por causa do maldito pecado que ainda impera, que reina e predomina, Jesus veio, morreu, carregou sobre si os nossos pecados, mas ainda assim as pessoas preferem o pecado do que o perdão de Jesus Cristo. Noé pregou quantos dias? 120 anos. Foram o tempo que foi demorado. Então ele pregou 120 anos. Todo dia dizia: arrependam-se. A igreja está pregando há mais de 2000 anos. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Mesmo a graça sendo oferecida a eles, eles a rejeitaram. 120 anos. Em nome de Jesus Cristo, não rejeite aquilo que Deus tem te entregado. Não joga fora a maior pérola de valor que você tem. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse: o que guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa que Deus tem para ti não é corruptível, é incorruptível. Ela não vai cessar. A glória que Deus tem na sua vida é eterna. Ei, não troque a sua salvação por prostituição, não troque a sua salvação por carro, por melhor vaga de emprego que existir, o melhor posicionamento que existir. Não venda a sua salvação. Faça como Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda que for preciso ser lançado na fornalha de fogo ardente, não venda, não negocie a sua salvação. Qual é a maior riqueza do crente, pastor Agrimar? Qual é o maior presente que nós ganhamos de Jesus, meus irmãos? Foi a nossa salvação, o nome escrito lá no livro da vida. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, nós não temos motivo algum para nos entristecer, andar cabisbaixo, lamentando. Sabe por quê? Porque Jesus já nos deu o maior dos privilégios na face da terra. Você é embaixador, é embaixatriz, você é sacerdócio, você é menina dos olhos de Deus. Mesmo quando a morte bater na tua porta, não temas, porque Deus está contigo. Mesmo quando tudo parecer obscuro, escurecido, quando os vendavais e as lutas forem grandes, e o seu barco estiver em grande vendaval, não se entristeça, não desespere, porque Jesus ainda está no controle da tua vida. Para encerrar, nós somos o porta-vozes de Deus neste último dia. Nós somos os porta-vozes de Deus nesse último dias. Você, Deusimar, é um porta-voz de Deus para pregar o evangelho para os seus amigos. Você, irmã Patrícia, missionária Patrícia, você, guerreiros aqui lá do São Francisco, lá da 9 Norte, lá do setor aeroporto, das congregações, cada um que está aqui, você foi comprado, remido, lavado pelo sangue, e você tem um grande propósito para realizar. Sabe por quê? Nós vamos encerrar daqui agorinha, vamos encerrar. Atos 1, versículo 8. Por que você é porta-voz? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
Mateus 28, 20, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai falar sobre isso também, sobre a ordenança. Pregue o evangelho, anuncie a palavra. Nós somos porta-vozes do Senhor. Acredite quem quiser acreditar, dê crédito quem quiser dar, mas se não quiserem, não tem problema, continue sendo um arauto de Deus na terra e vai profetizando e dizendo: Jesus está voltando, Ele está vindo aí. Veio o dilúvio, e o que aconteceu? Toda a carne pereceu, só se salvaram 8 pessoas. Agora deixa eu te falar uma coisa: se vem o arrebatamento, o que vai acontecer? Porque nós bem sabemos que Noé estava com a consciência tranquila, porque ele cumpriu com o seu ministério e a ordem que Deus deu a ele. Tem melhor coisa do que nós termos certeza que o nosso dever foi cumprido? Você chegar como Paulo chegou e diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e eu guardei a fé. Não tem nada mais prazeroso você dizer: o que eu pude fazer, eu fiz. Não tem nada melhor do que isso. Mas é triste a pessoa olhar e dizer: eu poderia ter feito mais. Pessoas morreram ao meu lado, pessoas precisavam de mim e eu não me dispus para ajudar, porque eu fui egoísta. Eu quis buscar os meus lazeres em plenos dias de domingo, enquanto tinha evangelismo na igreja. Eu não fiz questão, quando era anunciado que o grupo CMA está às 8 horas em frente à feira evangelizando, nunca percebi isso. Eu fiz pouco caso. Isso vai ser doloroso e pesado, mas independente de qualquer coisa, você precisa anunciar a palavra de Deus. Pessoas estão morrendo, pessoas estão enlouquecidas sobre a face da terra, porque perderam as esperanças. Pessoas estão tirando a própria vida, por causa de algo chamado depressão, um demônio chamado depressão. É a doença do século 21, matado milhares e milhares de pessoas, enquanto a igreja está trancafiada entre 4 paredes, pregando para si própria. Aqui é lugar de preparar obreiro, aqui é lugar de preparar crente, para quando sair lá fora dizer: Jesus está voltando. Eu quero te fazer um convite: vem para a casa de Deus hoje, vem para a igreja hoje, e Deus fará todas as coisas. Esta é a palavra que eu deixo ao coração da igreja nessa noite, através do Espírito Santo, que Deus possa ter falado ao seu coração. Fica de pé. Eu não sei como é que você está nessa noite, mas nós já vimos aqui que o Deus que nós servimos, Ele sabe de tudo e de todos, sabe dos pensamentos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você sofreu, eu não sei qual foi a afronta, qual foi o gigante que você enfrentou, mas deixa eu te falar uma coisa: não acabou para você, não terminou para você ainda. Talvez você até colocou o ponto final, mas Jesus nessa noite está acrescentando vírgula e dando continuidade na sua história. Lembre que você é um vencedor. Não olhe para o homem, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Olhai para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus, e você verá a glória de Deus, o céu se abrir na sua vida, e você vai desfrutar daquilo que ninguém ainda desfrutou. Seja um pregoeiro como foi Noé, 120 anos, hein, irmão, dizendo: Jesus estava, a arca, venha, porque o dilúvio está chegando todo dia. Se salvou muita gente? Não, mas ele fez a parte dele. É o que Deus está dizendo aqui. Não importa, porque a palavra não volta vazia. Você só precisa lançar, e depois de muitos dias vai haver resultado. Fecha os teus olhos, fala com Deus agora. Talvez você está preocupado com um cargo na igreja.
Talvez você está preocupado com uma posição na igreja. Talvez você está percebendo que alguém conseguiu aquilo que você não conseguiu, mas você tem o maior do privilégio, que é estar aqui e ter liberdade para pregar o evangelho para as pessoas que estão perdidas lá fora. Abra o seu coração para Jesus nessa noite e diga: Jesus, faz de mim uma nova pessoa. Jesus, renova minhas forças como a da águia. Jesus, torna a dar a minha alegria da salvação. Coloca em meu coração primeiro amor, irmão, porque quando o primeiro amor acaba no nosso coração, tudo fica difícil, fica tudo sem sabor, sem alegria. Mas enquanto existe o amor de Deus, nós vamos vencendo todas as coisas. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir a tua voz. Fale com Ele agora. Fale com o Senhor agora.